Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância AP. Novamente batendo papo aqui com vários profissionais da saúde, trazendo todo o conteúdo de saúde para vocês aqui no nosso canal do Substância AP. Nosso podcast de hoje com a doutora Giovanna Rittitelli, aí peguei o nome dela certinho aqui agora. Doutora Giovanna é especialista em endoscopia, a gente vai falar um pouquinho mais da especialidade antes de tudo. Vamos bater papo sobre como que é o dia a dia desse médico, para você que não conhece, para você que só vai lá, dorme, né? Nem sabe como é a endoscopia, você vai saber aqui. De todo mundo que trabalha lá, dos enfermeiros, dos auxiliares, de todo mundo que trabalha, que está envolvido na endoscopia. Também formação desse médico, possibilidades em relação à endoscopia, muita coisa interessante. Então, doutora Giovanna, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação, sabemos do tempo que não é fácil de arrumar uma agendinha pra gente, mas finalmente deu certo. Então seja bem-vinda, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua formação, como é que você virou médico endoscopista, qual que é o caminho para chegar nessa especialização. Antes de qualquer coisa, obrigada, Edu, do convite, é um prazer. Primeira vez que eu participo de um convite desse, espero que ao longo de um podcast. Legal. Espero que ao longo do nosso papo aí eu vá ficando mais relaxada e mais tranquila, mas com certeza tranquila. É um prazer estar aqui. Legal. E é muito bacana poder conversar com você e apresentar um pouco do que é endoscopia, porque muitas vezes para as pessoas a endoscopia é isso que você falou. Sim, é um exame gostoso que faz dormir. E aí eu fico muito contente, porque quando o exame é gostoso e faz dormir, é sinal de que foi feito num bom lugar, com um bom profissional, porque isso também faz parte da capacitação e da execução do exame correto. Legal. Então, eu sou Giovanna Rittitelli, eu sou médica com formação em cirurgia geral. Para ter a formação em endoscopista, você precisa ter um pré-requisito, que é uma especialidade antes. Então, normalmente, ou é cirurgia geral, ou é gastroclínica. Então, eu tenho como formação básica cirurgia geral. Fiz mais 2 anos de endoscopia digestiva. E com complementação, mais 1 ano em cápsula endoscópica, que é um outro procedimento endoscópico. Esse, então, ainda menos conhecido. Menos conhecido ainda. Mas mais intrigante que a própria endoscopia. Tá. Legal. Então, dentro da endoscopia, então a gente separa aí numa área de endoscopia digestiva. Então, isso a gente está falando de endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Isso faz parte da sua formação. Perfeito. Então, a formação do endoscopista, ele inclui a área básica de endoscopia digestiva alta e colonoscopia. E a colonoscopia, ela tem alguns desdobramentos, como retossigmoidoscopia, que é o estudo da parte mais terminal do intestino, e a anoscopia, que é o estudo do canal anal mesmo, para essas doenças mais orificiais. E aí, o ramo do endoscopista, ele acaba que ele traz o benefício desses exames todos serem feitos sob sedação. Tá. Então, são exames que normalmente são desconfortáveis, se assim não fosse, e você estando num ambiente controlado, um ambiente correto, que a gente vai conversar com mais calma, você consegue fazer sob sedação, e isso aumenta muito mais o conforto e a segurança do próprio paciente e do médico que ali está e de toda a equipe envolvida. Outro ramo da endoscopia, também existe a endoscopia respiratória. Respiratória, isso. Que é a broncoscopia. Eu tenho como atuação, não é a área de maior atuação do endoscopista, ainda divide um pouquinho com cirurgião torácico, com pneumo. Né? Também curte. Anestesista curte. O próprio anestesista às vezes manipula, né? Para uma intubação só de para via entubar, aérea. né? Só não passa disso ali, abaixo da corda vocal e chega. Mais ou menos isso, né? Uma laringoscopia Isso. direta, né? Mas não é a área de atuação primordial do endoscopista, tá? Eu aí como endoscopista digo que por mais que tenha escolas que formam e a gente se arrisca, eu fico mais confortável de deixar a critério do cirurgião torácico, do pneumo, mas é uma área aí que tem atuação também. E aí, junto com isso, as atualizações que vêm, tem a ecoendoscopia, que é o ultrassom endoscópico, que nada mais é do que uma união do ultrassom junto com a endoscopia, a cápsula endoscópica, que é um comprimidinho aí, que o pessoal tem muita curiosidade, é muito legal realmente, e que vem crescendo, porque ele não precisa de sedação, ele pode ser feito em ambiente que não é hospitalar, ele é muito mais, além de seguro, confortável, então vem crescendo. Legal. Antes disso, fala da endoscopia com o ultrassom que você falou. Combinado. Explica como é que funciona isso, porque o ultrassom também todo mundo conhece, né? Isso. Todo mundo já fez algum ultrassom, principalmente mulher. Mulher sabe
o que é ultrassom, porque faz muito mal. Homem é difícil de ir no médico, né? Mas Isso mulher mesmo. sempre sabe o que é ultrassom. Mas ultrassom é um exame conhecido. Como que é isso da Vai, endoscopia? vai me segurando aí que você viu que eu sou uma Não, sim, entusiasta. Eu mas, falo do mas fala, assunto. fala. A ecoendoscopia ou ultrassom endoscópico, o endoscópio em si é nada mais do que uma câmera, né? Uma câmera comprida mesmo, né? E depois a gente até fala mais com detalhes disso. Mas na ponta dele ele só tem uma câmera, o endoscópio comum. O ecoendoscópio, junto dessa câmera, ele tem um transdutor do ultrassom. Ah, legal. Então, quando a gente faz ultrassom do abdômen, que é normalmente aquilo que a gente vê, você vê que tem uma partezinha diferente na ponta, que é a parte que emite as ondas ultrassonográficas para ver, né, os tecidos. É exatamente isso, só que na ponta de um endoscópio. Então, você consegue, de dentro do estômago, fazer uma ultrassom de dentro para fora. Então, você consegue olhar gânglio, linfonodo que esteja ali naquela região, você consegue olhar pâncreas, alguns vasos que estão ali pertinho do Legal. estômago. Então, Fica o também é exame mais completo. mais completo e um desdobramento. E aí, hoje em dia, o grande ápice do ultrassom endoscópico é a possibilidade de punção para biópsia. Então, acho que, por exemplo, eu tenho um nódulo no pâncreas, aí os colegas que são mais especialistas aí que sabem, ou até o leigo mesmo, sabe que o pâncreas é um lugar difícil de chegar, né? Não é Acesso lá no atrás, né? pescoço, é um lugar fundo no abdômen da gente. Então, você entra pelo ecoendoscópio, guiado, você vai lá com uma agulhinha e punciona. Legal. Então, é a evolução da medicina, né, Edu? É coisa menos Sim, invasiva, sim, por orifícios naturais, né? sim. Então, a endoscopia, ela caminha muito nesse ramo, assim, da evolução rápida associando outras técnicas. Tá, e a cápsula? Aí conta aquela cápsula, a cápsula é A legal, né? cápsula é A cápsula legal. apareceu no Fantástico há uns anos atrás já, né? É, Eu vi tudo e sempre quando acontece alguma coisa que aparece nessas grandes redes, né? Que isso sempre gera um tumulto no hospital no gera. outro dia, né? Você sabe, né? Mas, Mas mas conta é aí da cápsula encantador pra mesmo. gente, é legal. É, A ideia é fantástica. é muito legal. Eu sou apaixonada, viu? É, Porque é um comprimido, do tá, tamanho de um comprimido mesmo, se eu for te mostrar a palma da minha mão, é isso. Deve ter uns 2 centímetros. E ele tem, hoje em dia, as cápsulas mais modernas, porque a cápsula também foi também evoluindo. A foi cápsula que evoluindo. a gente usa hoje, ela tem uma câmerazinha de cada lado, ela tem uma bateria, ela é descartável, porque essa é uma pergunta que todo mundo tem. Lógico, né? Precisa recuperar depois? É, Não precisa. A bateria dela é biodegradável, ela vai embora com a descarga. graças a Deus. Ainda bem, mas teve a geração que tinha que recuperar, Tinha que viu? recuperar, dar uma É lavadinha, né? isso. Esterilizar, gostoso, Aí gostoso. queria saber o médico que queria É, pegar de volta. é. E ela sai com o cocô, vai embora. E ela tem essas 2 câmerazinhas na ponta que ela faz o trajeto da Do comida e do ultrassom. trato gastrointestinal. E ela vai tirando uma sequência de fotos muito rápidas que nós vemos num computador. Ela transmite por Bluetooth para um aparelho especializado, que nós lemos num computador à distância. Isso é muito legal, Isso é porque legal. essa é a medicina que a gente está evoluindo, né? E você vê a distância através de um software, tudo disso, como se fosse um filme. E aí Legal. você faz o diagnóstico. E ela tem vários benefícios, porque ela é na anatomia mesmo. Então, você não insufla. Então, às vezes, algum vasinho sanguíneo que quando você insufla o estômago, Dá tal, uma some. colabada, você não vê, Então, ela legal. é muito legal. Ela é evolução. Tá. E Eh, precisa fazer em jejum também? a endoscopia, ela tem Não, um esse jejum, existe hoje em dia a cápsula endoscópica do estômago e do intestino, tá? Hoje em dia se defende a panendoscopia com que a é geral. cápsula geral. Ainda está em atualização, não é a que mais se usa, mas na Europa já se usa muito. Aqui no Brasil a gente está adequando o preparo de cólon, porque querendo ou não, tem Sim, que ter tem um que preparo sim, diferente. Mas o jejum não é tão desagradável como o jejum da claro, endoscopia, entendeu? legal. O que eu acho legal disso é que isso no futuro, né, quando isso também for, obviamente, economicamente viável, isso vai facilitar muito o acesso e a prevenção de câncer de aparelho digestivo nos lugares mais ermos que não tem um endoscopista para chegar, né? Você É, imagina, eu sempre brinco aqui, né, quando a gente fala faz os podcasts aqui, a gente fala de São Paulo, né? São Paulo é uma cidade, é uma mega cidade que tem uma estrutura de saúde que muitos lugares no mundo não tem, né? Até exatamente. grandes capitais, né? Eu até brinco é, que muitas pessoas que moram fora do Brasil, quando elas ficam doentes, elas vêm se tratar no Brasil. Eu acho isso muito interessante, né? Uhum, Porque nos Estados Unidos o acesso é diferente, né? com Para o certeza. cara que tem dinheiro é diferente, né? Então, assim, a gente tem um acesso à saúde muito bom. Mas pensando no SUS, né? No nosso Sistema Único de Saúde, isso vai ser um negócio maravilhoso, né? Você sabe que a cápsula ela ganhou muito espaço agora pós-pandemia, porque ela faz diagnóstico extra-hospitalar. Mas a cápsula ela é tão nova que até no hall da ANS,
que para quem não entende é o que define o pagamento dos convênios médicos. Ela não é Não contemplada. existe. Agora que alguns convênios estão Legal. contemplando, então ela está começando a existir. Então, ela é um procedimento muito novo mesmo, mas ela tem um espaço muito legal, assim. Você pensa, aí você, como anestesista, pode defender sem sedação. Sem Então, sedação. assim, o paciente cardiopata, o de alto risco, ele vai poder fazer, entendeu? É uma possibilidade diagnóstica. Você sabe que até aí eu tô me especializando aí, meu tema de mestrado é isso, é a Ah, é? cápsula de cólon, em comparação com a colonoscopia no diagnóstico pré-câncer. Então, assim, no pólipo. Então, porque eu particularmente enxergo um caminho muito legal. A desvantagem é que você não... Obviamente, a biópsia vai ser para casos só selecionados também, né? Mas aí você pré-seleciona. Aí Hoje você em vai dia, a selecionar. colonoscopia, ela é indicada para rastreio de cólon. Eu sou uma defensora. Eu falo sempre para os meus pacientes que, igual a gente faz mamografia, a gente deveria fazer endoscopia e colono. Porque em mãos bem treinadas, né, tem muito estigma sobre, risco de perfuração. Não, mas... Tudo tem, É né? super raro, né, a gente Super ver raro. perfuração, né? Eu sei porque eu faço bastante exame, Aham. né? E é muito difícil a gente ver uma perfuração. Talvez antigamente com menos treino, mas hoje em dia, olha, a gente passa acho que mais de anos sem ver perfuração intestinal, né? Assim, Muito, faz muitos anos, assim, faz alguns anos que eu vejo no mesmo hospital, assim, a gente não tem isso. Então o risco realmente é baixo. muito baixo. E os casos que tem são casos que normalmente tem o porquê aquilo. Não é o caso de rastreio, não é o paciente que vai fazer anual para prevenir câncer de cólon. Entendi. E hoje em dia, o procedimento endoscópico em si, ele evoluiu tanto que ele consegue fazer ressecções de lesões enormes, que daqui 2, 3 anos iam ser ressecáveis, virariam cirúrgicas, e você consegue reorganizar a vida do paciente só por ele ter feito o exame naquele momento. Então, desde os pólipos, que são os mais conhecidos, até as lesões maiores, que têm os nomes mais sofisticados, mas hoje em dia a gente tem procedimentos que daí, a gente vai ter muito tempo para bater papo aí, mas muito modernos, que fazem cirurgias mesmo, Cirurgias. através de endoscopia e colono e seus derivados aí. Bom, e já que você falou desse ponto, é um ponto que eu acho que é importante, porque aqui também não deixa de ser um lugar de divulgação de informação médica, que é importante, de informação para a sociedade, de uma forma geral. Prevenção, né? Esses exames têm que ser feitos, colonoscopia e endoscopia. Como se faz um check-up, né? Isso faz parte das rotinas a partir de uma certa idade. Com Qual certeza. que é a sua indicação de endoscopia e colono? A partir de que idade? Qual que é a população? Todo mundo tem que fazer com a mesma idade? Existe alguma diferença? Existem algumas diferenças. E assim, conforme o tempo vai passando, essas diferenças vão diminuindo, tá? Se a gente for pegar e estudar pelos livros, pelos protocolos, pelo próprio Ministério da Saúde, a gente tem assim, a partir de 50 anos, a colonoscopia, desde que não tenha um antecedente familiar direto, como pai, mãe, irmão, com antecedente de neoplasia de cólon, de câncer de cólon. Então, hoje em dia, se é um pouco mais conservador, porque são protocolos mais antigos. Quando a gente vai estudar protocolos americanos ou japoneses, que são os protocolos mais atualizados nesse tipo de coisa, eles já defendem começar a colonoscopia com 45 anos, já diminui o intervalo entre elas. Então, assim, eu sou uma defensora. Eu acho que aqui, como a gente fala para muita gente, não cabe aqui a gente dizer quando é exatamente o primeiro momento de se fazer. Eu acredito que se você tem antecedente familiar na família, pai, mãe, irmãos, você tem obrigatoriedade de fazer o mais breve você puder, mas os protocolos dizem que são 10 anos antes do quadro inicial do seu parente. Então, por exemplo, meu pai teve câncer de cólon com 60 anos, com 50 anos eu já tenho que começar a fazer o screening, né? Que é o nome bonito para falar o rastreio, os exames de rotina. No geral, para os meus pacientes, e o que as escolas americanas e japonesas começam a trazer é 45 anos para todo mundo começar. E aí o intervalo entre um exame e o outro depende do achado. E aí também depende do protocolo. Alguns protocolos dependem. Você fez exame e não deu nada? Pode repetir até em 10 anos. Quando a gente fala de saúde pública, Edu, a gente tem que pensar que a gente tem que tentar atingir a maior gama de pessoas possíveis para que todos tenham acesso. Quando a gente fala de uma saúde que cada vez mais depende do próprio paciente, eu defendo que isso deve ser feito em menos tempo, né? Então, mas aí são protocolos e aí a gente sabe que cada escola defende uma coisa. Mas a minha visão de futuro é que a endoscopia vai ser como uma mamografia, sabe? Eu sempre falo mesmo essa coisa. Todo mundo fala, mas é tão ruim.
Mamografia é pior, você faz acordado, entendeu? Esmaga a mama, né? É, Não, e não é você também um exame tão faz. inócuo, né? Não, Não. com certeza, com certeza. Até caiu minha Então, cadeira aqui, peraí. ficou com medo de Ó, eu te pronto. indicar logo, né, Né? o, o Não, então rastreio. vou deixar um recado aí para você que assiste gente. Preste atenção nessas prevenções, né, desses exames, que eles são muito interessantes, porque se você pegar a doença, obviamente, um câncer numa fase inicial, ele é ressecável, talvez, pelo próprio procedimento. Evita que você vá para uma cirurgia, né? Então, você que tem aí familiar com isso, né, com família que tem essas histórias, é importante realmente essa prevenção. Vale para a É, próstata também dos homens, vale para a mama da mulher, vale para todo mundo, porque câncer a gente sabe, é uma palavra ruim, né? O tumor, o é. câncer assusta, mas quando a gente pega rápido é uma beleza, né? Tudo sai muito bonito, né? Tudo fica bonitinho, né? É, e às vezes a gente pega sem chamar de câncer, que é melhor ainda, É o né? Pega pólipozinho o pólipo, ali, pega a displasia de alto é, grau, que nada mais é do que um pré-câncer. É só o legal. can, sem o ser, mas vai virar. Então, Isso assim, é eu acho que bacana. hoje em dia a gente vive a era da informação, então não tem porquê você se privar de certas coisas, né? Acho que passou-se o tempo do Passou. preconceito, Não, né? isso E é aí o que eu passado. vejo muito é que as pessoas têm muito medo assim, mas não fura o intestino. Ai, eu tenho muito medo da É. anestesia. Hoje em dia é tudo tão seguro, Tudo é mais seguro. em A mãos gente, bem a gente evoluiu treinadas. muito. Eu sempre falo, né, para os residentes, né, eu tenho 22 anos de formado, né, Hum, em anestesia. E, e eu sempre falo, poxa, vocês não sabem o quanto que evoluiu nos últimos 20 anos, assim, foi um negócio muito, muito rápido, é. esses 20 anos, né, olhando a história toda da 20 anestesia, anos não é nada se você né, olha, né, e olha a 20 anos não é evolução. nada, é muito rápido. Isso vale para todas as especialidades evoluíram muito, né, seja a endoscopia, a colono, seja a videolaparoscopia, a videolaparoscopia. Nós estamos na robótica, agora o robô está operando, né? Pois Então, é. a gente vai evoluindo com muito mais segurança. Isso eu acho que é muito legal. Isso é um ponto muito, muito bacana. É até um ponto que eu sempre brinco, que a gente que vive em centro cirúrgico, você é cirurgião sabe. Quando eu comecei a minha residência, a gente tinha um alto índice de eventos adversos e até de óbitos, de paradas numa semana. Eu Uhum. lembro que toda semana tinha um evento adverso. Tinha um Aham. paciente que parava de respirar, entrava em apneia, a gente tinha que É. entubar, ou alguém parava. Eu lembro que tinha muito isso, porque era muito menos seguro É. antigamente, né? Hoje, nossa, tem uma parada no centro cirúrgico, uma parada cardíaca no centro cirúrgico é um evento super raro, É. né? E eu vejo o que aglomera de gente por uma parada, porque não é uma coisa que acontece toda vez, né? É Então verdade. isso eu acho que é um negócio muito legal. E assim como eu sempre defendo, né, é muito comum as pessoas falarem: "Ai, mas eu tenho tanto medo da anestesia". Hoje em dia as drogas anestésicas, elas te mantêm, elas te salvam das complicações. E na endoscopia, nos procedimentos endoscópicos é a mesma coisa. Falar: Sim, "Ai, vai furar o intestino", hoje em dia a gente tem clipe, a gente tem uma série de coisas que trata a complicação. é, Então assim, tudo evoluiu muito, muito. muito. Então não tem porquê, assim, eu acho que e aí espaços como esse fazem a gente ter mais acesso a mais gente pra falar que não é o medo que tem que ter. Eu acho que tem que ter mais medo de ficar esperando pra fazer o exame e encontrar alguma coisa que seja irressecável, do que medo de ir Sim, fazer, com entendeu? certeza. Porque hoje em dia, até é legal o pessoal saber, normalmente em serviços legais, você já faz o diagnóstico e já faz a ressecção. O paciente vai pra casa falando: "Olha, você tinha uma lesão pré-cancerígena, ou que na biópsia depois vem como cancerígena, precoce, mas você tinha, né? Tinha. Então, assim, você entra sem nem saber e sai com a solução, entendeu? Resolvendo. Então, Isso é a é melhor muito parte. legal isso, Não deu é. nem tempo de pensar se vai fazer ou não, né? Que nem a É, cirurgia, exatamente. né? E a Legal. frase é sempre assim: "Mas já foi?" É. Já, Não, já já acabou. resolveu, né? Isso que é melhor. É, exatamente. Outro ponto legal aqui que eu acho que é um assunto muito interessante é a possibilidade do tratamento da obesidade com o balão gástrico, né? Como você é endoscopista, Aham. conta um pouquinho desse procedimento, assim, o que que é o balão gástrico, como que ele funciona, qual que é o tempo que ele fica, tira, não tira depois. É uma solução boa para obesidade? Conta pra gente que obesidade é um problema de saúde pública, né? A gente não, eu brinco, a gente não tem uma população tão obesa que nem os Estados Unidos, né? Você vai para os Estados Unidos, você fica até assustado com as Aham. pessoas, né? Que você vê tanto obeso mórbido. A gente vê menos aqui no Brasil, mas ainda é um problema de saúde pública. Conta pra gente sobre esse tratamento. Com certeza. Hoje em dia, eu como boa entusiasta da endoscopia, hoje em dia a endoscopia bariátrica é uma coisa que tem crescido muito.
E tem esse departamento da endoscopia mesmo, que é a endoscopia bariátrica. Dentro da endoscopia bariátrica, a gente tem uma gama de procedimentos que podem ser A feitos. própria cirurgia bariátrica eles estão fazendo por endoscopia, Hoje em né? dia existe o sleeve endoscópico, né? Que é o que a gente fala. Que é aquela cirurgia que deixa o estômago tubular, né? Que você só tira um pedaço do estômago, separa, na verdade, né? Sim. E a gente faz por endoscopia. Então tem ponto endoscópico. Legal. É muito legal. Então, assim, existe hoje uma subespecialidade dentro da endoscopia, que é a endoscopia bariátrica. Então, a gente tem várias coisas. Tem tanto para o paciente que já é obeso, como para o paciente depois que fez algum procedimento. Então, olha, doutor, eu operei, fiz um bypass gástrico, que é aquela bariátrica mais agressiva e mais tradicional, e voltei a engordar. Hoje em dia, a gente tem uma coisa que chama plasma de argônio, que ele acaba queimando aquela anastomose, uma queimadura benigna, e acaba fazendo uma cicatriz para diminuir. Então, sabe quando fala que o estômago cresceu? A gente dá uma estenosada, faz uma cicatriz para ele diminuir. E aí, dentre essas coisas, a gente também tem o balão endoscópico. O balão endoscópico é o queridinho pela facilidade, Sim. pela baixa taxa de complicação. Aí é legal a gente sempre lembrar, né, que a gente tá aqui, a gente temos um exemplo aqui temos vivo, um exemplo né? animado ali. Nosso grande editor aqui, o nosso mestre da edição aqui já está com ele, né? Então, nosso novo magrinho. Nosso novo magro. E olha, o exemplo dele é um ótimo de ser dado, viu? Mas, então, o balão endoscópico, ele é o queridinho, porque ele é muito fácil, né? Hoje em dia, ele é fácil e seguro. Sim. Mas, a gente tem que lembrar que é um procedimento cirúrgico, né? É um procedimento invasivo. Então, ele não é inerte, inerente e livre de todas as complicações. Então, é um procedimento que tem que ser respeitado. E é legal a gente falar isso também, aproveitando o espaço e o público que a gente abrange, porque as pessoas às vezes acham, passa qualquer coisa, tira. Não. Os riscos são baixos, em mãos bem treinadas, com uma equipe específica é mais baixo ainda. Mas eu costumo dizer que a gente tem risco até para atravessar a rua. Sim. Quiçá colocar um corpo estranho dentro da gente. Mas, sendo honesto e defendendo essa parte, o papel que ele faz é incrível. Vídeo nosso editor aqui, né? Ele é um método, ele tem uma dupla ação ali. Então é como se eu falo para meus pacientes como se engolisse uma bolinha de futebol. Uma bola média de futebol, porque a gente insufla ele mais ou menos com 700 ml. Então ele fica num tamanho substancial, né? Dentro do Quanto que estômago. tem o estômago? Quanto que comporta o estômago aí, mais ou menos? Vou te falar, estômago de paciente mais obeso ou de paciente maior, a gente vê que ele ocupa uma porcentagem pequena do estômago. Mas ele tem uma dupla ação. Ele tem uma ação de distensão do fundo gástrico, com uma ação hormonal na inibição da fome. Tá? E essa é uma ação muito legal, então ele tem uma dupla ação. E ação própria mecânica. Então é muito comum, e aí nosso editor depois fala, a hora que você coloca, você parece falar, ai, eu sou empachada, não consigo comer nada. E isso até porque nesse começo é aquela perda de peso super legal, né? Que a gente fala que é o boom da perda de peso. E aí depois o próprio organismo vai se acostumando, ele fala, opa, talvez o estômago não esteja tão cheio assim, posso sentir uma fominha. E vai se acostumando falando, olha, essa bola vai ficar por aqui, então vamos deixar ele confortável, vamos sentir uma fominha. E aí é a hora que a equipe multidisciplinar, que é crucial, atua para manter o emagrecimento. Então, eu sou fã do balão, fã. Só que assim, eu defendo muito o balão como meio, não como finalidade. Então assim, vamos dar o exemplo, já que ele tá famoso, né, nosso editor. Homem de meia idade, ativo. Doutora, olha, eu preciso emagrecer porque dói meu joelho para fazer atividade física, mas eu sempre fiz. Eu me alimento bem, mas não emagreço. É super legal, porque você dá aquele boom, dá uma emagrecida, começa a associar com a atividade física, com mudanças de hábito alimentar. Então, é um acompanhamento multidisciplinar, mas o resultado é incrível. E o balão, a gente tem balão de 6 meses e de 12 meses, mas nenhum deles é eterno. Então, a hora que tira, você tem que ter mudanças de hábito para conseguir que aquilo se mantenha. Então, por isso que o balão é meio, não é fim, entendeu? Entendi. Mas o papel dele eu sou fã número 1, assim, eu acho que bem indicado, colocado como profissional qualificado, com uma segurança, né? Não pode colocar em qualquer lugar, né? Porque envolve sedação, muitas vezes para retirar, às vezes é importante proteger via aérea, então muitas vezes para retirar, dependendo da situação do balão, você pode retirar entubado. E aí é legal você ter um profissional que você confie, com uma equipe que você confie. Uma estrutura uma legal. Estrutura legal, lógico. mas ele é incrível. Muito legal. Eu vejo que pro nosso exemplo aqui, ele funciona muito bem. Perdeu muito peso, né? Ele perdeu muito peso e ele volta a
ter uma rotina de exercícios e de alimentação regrada, né? Então, assim, quando se tirar e se continuar essa rotina, provavelmente vai manter o peso, vai até continuar perdendo peso. Então, eu acho que essa parte da equipe multidisciplinar no tratamento da obesidade, principalmente, né? Eu acho Com que é certeza. essencial, né? Que é o psicólogo, o nutricionista, né? Todo mundo que dá esse E é até suporte. legal a gente falar isso aqui, porque é muito comum. Tem gente de tudo que é jeito, né? As pessoas venderem milagre. Não existe milagre. Existe um procedimento que te auxilia. Mas ninguém faz milagre. Então, precisa da participação do paciente, precisa da participação de uma equipe multidisciplinar e precisa de um profissional sério que faça isso, né? E aí, isso sim, aí ele é muito bom. Mas É. aliando essas coisas todas. Não, é porque quando obesidade é um negócio que vende muito, né? Porque o Uhum. perder o peso hoje né? Isso A estética em si, a né? estética em si, ela tem muito dessa relação, né? E aí você começa a surgir várias pessoas que estão ali meio que se aproveitando disso para uma forma muito mais comercial do que só É, médica, né? Acho que a gente vive de vender, né? De trabalhar e de ganhar dinheiro. Todo mundo trabalha, né? é Mas verdade. eu acho que a forma como você explora isso obviamente tem que ser muito ética. A gente está falando de equipe multidisciplinar. Conta um pouquinho mais da equipe que. Eu vou fazer uma endoscopia. Além do endoscopista, do anestesista, enfermagem, técnico de enfermagem, como é que funciona esse pessoal? Eles trabalham. Tem uma especialidade para isso? Existe alguma formação básica para isso? Ou é treinamento dentro das instituições? Como é que funciona isso? Então, Edu, isso é uma coisa crucial aí. Se minha equipe se não estiver me assistindo, vai assistir. Eu sou fã número 1. Não funciona, não funciona. Um setor de endoscopia, ele é composto por diversas pessoas. Então, o médico endoscopista, ele tá ali para executar o exame. Então, quem vai auxiliar, no manuseio de material auxiliar de diagnóstico, de terapêutica, na passagem do balão, no material que compõe o procedimento, é o auxiliar da sala, que muitas vezes é um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem. Então, a equipe que compõe um setor de endoscopia, ela é uma equipe grande. Então, vou te falar da minha vivência, assim, o que a gente tem num setor de endoscopia? Eu sou obrigada por lei a ter um enfermeiro, e esse enfermeiro, ele tem que ser um enfermeiro especialista naquilo, porque é um enfermeiro que ele vai manusear psicotrópico, e aí você sabe da importância. Então, é o remédio que faz dormir, aí para o leigo entender. Então, quem manuseia isso, quem tem a responsabilidade dividida com o médico com isso, é o enfermeiro. Então, ele vai manusear isso, ele vai fazer toda a triagem do paciente, ele vai puncionar, ele vai cuidar do material envolvido naquilo. Então, a lavagem, o reprocessamento, o cuidado mesmo com o endoscópio, com o colonoscópio, com o material endoscópico é desse enfermeiro e da equipe que compõe com ele, que normalmente é o técnico de enfermagem, o auxiliar. Então, uma equipe pequena de endoscopia, por exigência, tem um enfermeiro e 2 a 3 técnicos de enfermagem. Então, a gente está falando de uma sala de exame num setor pequeno. Se você pega um hospital grande, é enorme, você multiplica esse número por. Então, X. é um grupo seleto de que trabalha com endoscopia. E aí, o que eu vejo da minha vivência prática é que hoje em dia não existe uma formação nisso. Então, você vê assim, o técnico, o enfermeiro que trabalha em UTI. Poxa, ele vai, faz um curso, ele tem uma vivência na própria formação dele de UTI. A endoscopia, não. Então, assim, É é. engraçado, porque para você entrar como enfermeira da UTI, você tem que ter É. especialização, alguma coisa em UTI. Na imagem, não, né? E não só da endoscopia, eu digo para hemodinâmica, para Ultrassom. ultrassom, para tomografia, não É. tem essa formação talvez específica, é um negócio que É. parece que existe uma lacuna de mercado. E aí, das meninas que eu atuo mais perto, né, e dos meninos, é que predominantemente esse mercado é feminino, infelizmente, eu vejo essa dificuldade, né? E aí é uma coisa muito. Porque elas são especialistas e elas são muito mais especialistas que o resto. Elas manipulam, elas aspiram. Às vezes aspiram mebildazolam, por exemplo, que é a droga que faz dormir, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e muitas vezes o médico ou o enfermeiro que tem mais experiência com isso é como se fosse um legado, é passado de um para outro. E aí, poxa, numa área tão técnica, né? Talvez aí fica um- uma chance aí, né? De ter algo que direcione esse treinamento para isso. Eu acho que é incrível, né? Acho que faria muita diferença. Isso é uma parte interessante, né, dessa formação.
E muitas vezes para os hospitais que tem isso, e depois é uma coisa que, porque muita gente sofre com isso, né? Você tem o cara ali, ele entrou cru, você treinou esse cara, né? Ele virou um cobra, aí veio um outro hospital e falou, opa, vem cá trabalhar aqui, né? E aí você Olha, perde esse cara ali, e aí você fala, puta, eu vou ter que pegar um cara de novo, vou ter que começar do zero, né? É muito é ruim isso, né? muito ruim, muito ruim. Isso acontece com Com frequência. frequência, com Com frequência. frequência. Tem roubos de profissionais. Faz Tem. parte do mercado, a gente sabe, mas é ruim, né? É ruim. É ruim. Não, mas o outro lado é legal também. Se o cara se formasse com isso, se ele já tivesse especialização, ele já Aí poderia já estaria galgar lá. o ponto mais alto da carreira Sim, dele. Porque normalmente a gente faz isso, né? sim. Você começa num hospital mais simples, vai aprendendo, vai indo para um outro, para o outro. A hora que você tá fera, aí que você vai para essas grandes redes, Sim. né? Então, assim, de repente, se o cara tem a possibilidade de se formar com isso, ele já pula uma escada, né? É. Ele já vai direto para o objetivo dele, né? É. Então, tem isso. E não tem a formação. Não tem a formação assim. Existem essas coisas mais. Não é artesanal, né? Essa coisa mais local de formação, Local. Ali é né? aquele currículo oculto ali que rola ali Isso, aquele no know-how. bastidor. É. Agora falar, olha, eu vou ali me matricular. Não, Não não tem, rola. não tem. Não, e eu acho importante também, não só do ponto de vista da gente, né, que tá ali manipulando, né, ou que tá junto com o paciente do endoscopista, mas da instituição, né, do hospital. Porque o custo de um endoscópio e de um colonoscópio, de um fibroscópio, ele é muito alto. A gente não ter pessoas que têm qualidade técnica para mexer com esse patrimônio É extremamente arriscado, né? Porque é caro. arriscado do ponto de vista financeiro, porque é caro, e é arriscado do ponto de vista de saúde pública mesmo, porque a gente tá falando, um endoscópio tem a espessura de um dedo. E aí o canalzinho de trabalho, de insuflação dele é milimétrico. Não chega a centímetro, é milímetro mesmo. E a gente tem instrumentos todos que limpam, que garante essa desinfecção de alto grau, só que depende do elemento humano fazê-lo, entendeu? Então o elemento humano, se não é bem treinado, talvez ele não execute aquilo com todo o grau de complexidade que ele deveria. Então, isso também faz parte do treinamento. Então, não é só o financeiro. Porque toda vez que a gente fala na saúde do financeiro, parece que não tem tanto ibope, né? Parece que as pessoas esquecem. A gente, como gestor, muitas vezes não esquece. Mas a saúde pública esquece. Agora, o que as pessoas não pensam é que índice de contaminação, Sim. a lavagem certa, tudo depende desse profissional. Esse profissional é mais importante que o médico, muitas vezes. Porque ele que vai garantir. O médico faz tudo certo, botou toda a luva, o cara não lavou direito, e aí? Acabou, Entendeu? acabou a infecção. Acabou. A infecção tá lá em cima. Exatamente. Ou o cara não aspirou o medicamento direito, e aí? Entendeu? Então, assim, é uma área dentro da área assistencial de extrema responsabilidade, de extrema. E muitas vezes esse cara tá sozinho, porque ele tá lá na salinha dele de reprocessamento, sozinho. Então é ele com o conhecimento dele. O cara que tá lá na UTI, ainda no assistencial, se ele tem alguma duvidinha, ele vai no leito do lado na amiga e fala, viu? E aí? Agora esse cara, não. Geralmente ele é um ser isolado, É né? um ser isolado. Tá quietinho ali, né? Exatamente. E Não, aí, eu acho olha a importância. Se eu não É. confio nesse cara, como que você deixa ele lavar pra você ir fazer num próximo paciente? Então, e eu acho que isso é um ponto importante, a gente está abordando, né? Que é um tema que cada vez vem batendo mais na porta e que a gente começa acho que toda a comunidade médica está olhando isso, que é a qualidade de segurança, né? Hoje a gente tem que ter todas as possibilidades de acreditação hospitalar, de certificação pela Joint Commission, essas coisas, tudo isso faz parte, né? Elas vão de setor em setor vendo isso. Então, esse cara tem que estar habilitado a fazer esse procedimento de uma forma adequada, Com né? certeza. Então, isso faz parte também da qualidade do hospital, né? Às vezes eu acho que o gestor do hospital ele não se preocupa tanto com o ponto de vista do material humano, né? Ele se preocupa mais com a estrutura do que com o humano, né? Com certeza. E eu acho que isso é um lapso grande, né? E assim, não adianta o cara ter o melhor endoscopista lá pra botar Não na adianta, vitrine, no não site, adianta. se o cara que tá lá escondido na sala de reprocessamento não souber lavar o aparelho. O cara tem uma Ferrari da endoscopia pra fazer o exame, mas tá mal lavado. Pois De é. que adianta? E a gente vive assim, vamos nos paramentar, colocar máscara, nanã, o produto que passa pra limpar, mas a gente tá vivendo o Covid, tá sabendo a importância de uma saúde pública. E o endoscópio, quem lava? Tá lá no cantinho. Então, assim, e
o que eu vejo muito na endoscopia é que, como a endoscopia é um setor dentro normalmente de um SADT e de um outro complexo, e ele não é onde estão os maiores olhos, né? Normalmente os maiores olhos estão lá no centro cirúrgico, mas olha lá a endoscopia lá no cantinho com aquele técnico de enfermagem ali lavando. Maior foco de infecção. E o gestor, muitas vezes, não que ele tenha o desconhecimento ou que ele tenha o descaso, mas talvez não esteja dentro dos olhos, né? Ah, E, é super importante, super importante. A endoscopia, ela tá crescendo a olhos nus, tanto no volume de paciente, como na qualidade e complexidade dos procedimentos, como a gente já conversou aqui. Então, tá na hora de olhar pra endoscopia lá para ver as partes básicas pra gente conseguir evoluir no resto, né? não, acho que tudo que a gente faz tem que ser estruturado desde do básico, né, até a parte complexa, que a gente vai sempre nesse nível de atenção. Mas eu fico assustado mesmo. Com a endoscópio eu não me preocupo toda, mas com colonoscópio um pouco mais, talvez. Pensa que o endoscópio passa pela É, boca, hein? tudo bem. Mas a gente fica meio preocupado com isso. E então, de novidade aí que você me trouxe, cápsula, me traz alguma coisa mais tecnológica aí para o Traz. futuro. E aí, você sabe que eu acabei falando empolgada aqui, não falei da endoscopia de via biliar, né? Da CPRE, Ah, tem CPRE, sim, Spyglass, sim. que hoje em dia é uma coisa super Fala legal. do Spyglass. É, Eu você gosto de saberia nomes falar do assim, eu Spyglass? Não nem sei o que é saberia, Spyglass. Eu faço muita anestesia para CPRE. Ontem eu fiz 4, inclusive. Aí, pronto. É, mas o Skyglass eu não É conheço. muito legal. O Spyglass, ele entra pelo canal de trabalho. Então, para o pessoal entender, o que é a CPRE? Ela entra pela Fala boca. o que é a sigla do É. CPRE que ninguém E sabe. esse daí é mais difícil que meu sobrenome. É Colangio. colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Muito bem. CPRE. Tá. Então, tem esse apelidinho, porque até falar tudo Não isso, dá pra o falar médico não sobre isso. escreveria no Não, pedido. CPRE. Não ia dar pra entender a letra, ninguém ia saber o que era. Nem no aviso cirúrgico você Não vê cabe na não lousa. Não dá. CPRE. É. Então, assim, o que acontece? Dentro da então, a CPRE, ela entra pela boca, ela faz o Como se caminho fosse uma endoscopia. normal da comida. E aí, a parte retrógrada, né, que é aquele nome que fala que vai de trás pra frente, é que quando ela chega na papila duodenal, que aí, pro leigo entender, quando a gente vai fazer a digestão, a bile sai por ali, né, que é o que ajuda a digerir a comida. Então, ela faz o caminho ao contrário da bile. Ela entra pela via biliar e aí vai olhando toda a via biliar até chegar na parte intrahepática. Só que hoje em dia a CPRE, antigamente a CPRE, ela parava ali. Então a gente parava ali do lado da papila duodenal e usava instrumentos para explorar essa via biliar. Hoje em dia, com o advento do Spyglass, o Spyglass é como se fosse uma endoscopia da endoscopia. Ele entra pelo canal de trabalho do CPRE, do duodenoscópio, e ele entra na via biliar. Então você faz uma endoscopia direta da via biliar. Ah, que Então, legal. puxa, tem um tumor. Antigamente, como a gente via? Puts. Faz um raio-x e vê. Se aparecer que tá faltando um pedacinho ali da luz, você fala, puxa, será que é um tumor? Vamos biopsiar. Hoje em dia, você entra sob Faz a visão biópsia. direta e olha o tumor e escolhe onde biopsiar. Então, mais uma vez, é a evolução da endoscopia, né? Cada vez facilitando mais o diagnóstico, né? E sendo menos invasivo e menos... Mais exata e menos invasiva. Menos invasivo talvez não, porque vai invadir o paciente, mas evita que o paciente faça um outro procedimento, uma biópsia, ou tenha que fazer mesmo uma cirurgia para fazer, mais pra invasivo, fazer a porque biópsia, né? normalmente, pra gente enxergar dentro da via biliar, o que fazia antes? Abria. Fazia a cirurgia, abria a via biliar e olhava lá, falava, opa, tá aqui, vou tirar esse pedaço. Agora não. Agora a gente entra como se fosse uma endoscopia, mas da via biliar. É incrível. Me deixa aqui falando que você vai ver São que as eu vou... evoluções, né? São as evoluções. E vamos voltar só lá no comecinho da nossa conversa, porque você falou da sua formação aí de médica, 6 anos de medicina, né? Uhum. 3 anos de residência de cirurgia geral, mais 2 anos de endoscopia. Então, E mais um ano de cápsula. Mais um ano de cápsula. Então, tem aí 10 anos... 10 anos. 10 não, 10, 12, 11 anos. 11 anos, né? Só para começar a brincar. Né? As pessoas acham que é fácil, né? Então, mas não é fácil. A formação médica realmente não é fácil. Mas, acabou a residência. Você é especialista, você tem um título de especialista pela MB, a MB que dá esse título, a Associação Médica Brasileira. Como que é a prova para esse título? É uma prova única? Tem algum requisito para você fazer? Como é que funciona? Tá. Como em outras especialidades médicas, você tem alguns jeitos de chegar lá.
você pode comprovar, você precisa da especialização e do know-how, né, porque essa prova envolve uma prova prática, então você precisa saber fazer os procedimentos. Mas fora isso, você tem alguns caminhos. Tem o caminho pelo tempo, que daí você tem que ficar lá comprovando, tal, ou tem o caminho mais tradicional e mais curto, talvez, não sei se pode falar curto depois de todos esses anos, né? Mas é o caminho que você faz uma especialização, uma subespecialização médica, porque como eu disse no começo, a endoscopia ela é uma subespecialização, o médico tem que ter uma especialidade antes, que é a especialidade de base, para poder fazer a endoscopia. Então, por exemplo, eu fiz um ano adicional de cápsula endoscópica, não teria necessidade, acabando a endoscopia digestiva, eu poderia prestar a prova de título. A prova de título, ela vem de duas maneiras, ou você faz uma residência MEC, que é essa residência tradicional, com bolsa pelo Ministério da Educação, tal, e aí você sai com o direito de prestar essa prova, que é uma prova da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, ou você faz o que se chama de centro de treinamento, que é um condizente com o MEC, mas ele não tem a bolsa MEC, então acabou que surgiu essa possibilidade. Tipo, é um estágio não remunerado para você especializar. Isso, mas com uma carga horária, com umas exigências iguaizinhas do MEC. Como se fosse a residência. Exatamente. Só que assim, isso surgiu no cenário de que tem restrição, né, de bolsa MEC, de acesso. Então, a sociedade preocupada com isso abriu essa possibilidade. Mas a formação é tão boa e, em comparação com algumas vezes, é até melhor. Porque daí é a peculiaridade de qualquer serviço, né? Sim. E o colega médico que está ouvindo sabe bem como que é, né? Lógico. E aí, você tem essa formação complementar da endoscopia de 2 anos. Ou via MEC ou via Centro de Treinamento da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Essas duas possibilidades te abrem a porta de, assim que você terminar, você prestar o título de especialista. Pro leigo que tá vendo, o que é o título de especialista? É o que a gente coloca lá no site do CREMESP, confere se tem um nomezinho ali de uma coisa que chama RQE, que garante que teu médico é especialista naquilo. O que né? quer dizer RQE? É registro de qualificação de especialidade. É o RQE. Então, assim, ele garante que fala, puxa, tenho certeza que esse cara é especialista nisso. Porque pós-graduação não vale nisso. E a pós-graduação, ela tem uma carga horária de formação diferente. O médico, ele é exposto àquela especialidade de maneira diferente. Então, não é que, de repente, o cara que fez a pós-graduação, dependente de que fez, não vai poder prestar o título. Ele vai poder. Não, sim, mas tô falando, é diferente do RQE. É diferente, isso. Então, assim, para ele ter o RQE, ele tem que comprovar que ele é especialista naquilo, através de uma prova de título, né? É que eu falo da pós-graduação porque hoje se tem uma proliferação de pós-graduação e a gente começa a ficar preocupado com a qualificação dessas pós-graduações. Lógico, a gente sabe de algumas instituições que já são renomadas. Fazer uma pós-graduação lá é diferente de fazer no Instituto X, que tem há 2 anos, com né? certeza. Isso é só nada contra a pós-graduação. Fiz pós-graduação em dor, sem problema nenhum, mas existe uma diferença entre especialidade e pós-graduação. São coisas diferentes. Para quem não sabe, então é só para deixar bem claro sobre o RQ. A pós-graduação, em coisas como dor, por exemplo, ou em áreas não tão... por exemplo, subespecialidade da subespecialidade, como a dor é para anestesia. Sim, a própria acupuntura, tem muita coisa aqui de pós-graduação. Mas a carga horária não se compara a uma carga horária de residência médica. Aí pro leigo que tá vendo uma residência médica, ou um estágio nesses centros que tem a mesma carga horária... É uma carga horária grande. É uma carga horária que o médico vive daquilo, né? Ele não consegue fazer outra coisa fora. Ele trabalha ali, no horário comercial e no horário de plantão, e tem uma série de coisas. Então, quem viveu uma residência médica sabe o que é, né? Aliás, a residência médica, né, ela tem esse nome porque os médicos que faziam residência, eles moravam no hospital, por isso que se chamava residência médica, né? Meu pai foi o primeiro residente de cirurgia da Santa Casa de São Paulo. Mentira! Era ele e um outro, não era nem residência, né? Não se chamava residência. Então ele dava plantão dia sim, dia não. Durante 2 anos ele deu plantão dia sim, dia não. Né? Então... quando ele me contou isso, ele falou, por isso se chama residente, filho, né? Quando você for fazer sua residência, você tá reclamando do quê? Não vai ser residência, porque você vai entrar às 7 e sair às 17, não é residência, né? Vai dar 3 plantõezinhos por semana, no máximo. Só um fato histórico aqui, mas a residência tem uma carga muito grande. Hoje ela é muito melhor do ponto de vista de
de regras, né? Porque Uhum. quando eu fiz a residência, a gente tinha uma hora para entrar, mas não existia hora para sair do hospital. A gente entrava às 7 e a hora só que acabasse a rotina, a gente ia embora. É, Então, era muitas vezes depois das 19, depois das 20, muitas né? E vezes. hoje é regulamentado às 7 às 17, isso é um outro capítulo para a gente falar. É. Mas, voltando para o especialista, aí você faz a prova de especialista, quem aplica a prova é a É a sociedade. sociedade. E essa prova, quem viveu ou quem tá se preparando aí sabe que é um marco na vida do médico, né? Porque, com razão, né? Porque a sociedade tá ali chancelando aquele médico como especialista. Então, você imagina a responsabilidade, né? Então, é uma prova que te exige, né? A prova é E difícil. uma prova difícil, Lógico. uma prova que te exige. Fala, poxa, vamos botar a prova aí se você tá podendo mesmo, se você aprendeu tudo. E aprender tudo no campo da medicina é uma coisa que a gente nunca difícil, chega. é É. difícil. Então, é uma prova que quem viveu nunca esquece e quem viverá sempre se preocupa, né? É exatamente Com certeza. isso. E eu acho que é um ponto importante, a gente estava até discutindo isso antes de bater o papo aqui dentro do podcast, e eu sempre falo, o título de especialista ele é muito bom quando vem para nossa mão, né? A gente tem orgulho Uhum. de ter o título, né? Mas muita gente não valoriza todo o aprendizado que você tem durante essa fase, né? Então, estudar para título de especialista não pode ser uma tarefa olhada, vista como, putz, que chato, eu vou estudar para ter um título, não. Eu acho que agrega muito conhecimento nesse andar, porque a gente tem um cunho de residência que é muito mais prático do que teórico. Perfeito. E a teoria Faz toda a diferença, né? Eu acho que a diferença, eu costumo falar para os meus estagiários que a diferença, o procedimento, um macaco bem treinado faz, porque é repetição de movimento. Então, poxa vida, se você passar 2 anos, 60 horas semanais no mínimo, repetindo aquilo e não aprender, todo mundo aprende, né? lógico. Agora, e o detalhe? E quando ressecar? E a complicação? E quando seguir, E a né? complicação? E a complicação? E o paciente que não leu o livro, porque o paciente nunca leu o livro, né? Não é aquela Isso aí. lesãozinha. Então, e essa vivência? Essa vivência vem da base acadêmica que você tem mesmo. Então, é do caso que você leu, é do artigo que você estudou, é da experiência que você dividiu. Então, essa formação médica é uma formação que vem com o tempo, com a dedicação, com o estudo para uma prova de título. Então, o caminho até a prova de título é um caminho muito enriquecedor. E aí, os colegas que estão assistindo que realmente fizeram isso estão desafiados aí a pensar o quanto não se aprendeu. Aquela classificação, porque endoscopia tem muita classificação, né? Aquela classificação que, às vezes você nem sabia que existia. Ou que você nem usava mais, porque no dia a dia acaba que na correria você perde certos hábitos acadêmicos, que é um grande prejuízo para o profissional. E ali, a hora que você está estudando, você relembra tudo aquilo. Mas também a gente vê um profissional que muitas vezes já está no mais avançar da idade. Poxa, ele já passou por 11 anos de formação. Então, é um momento a ser lembrado, né? É um momento de muita dedicação, é um momento de muito aprendizado, mas muito suor, o que ainda agrega mais o valor a tudo aquilo. Então, o título de especialista tem que ser respeitado, tem que... O paciente que está nos assistindo aí tem que procurar saber se o médico dele é especialista mesmo, porque aí tá ouvindo um pouquinho da nossa história contada e da dificuldade que é e o quanto te cobra. Sim. E o médico que não tem o título de especialista tem que se cobrar fazer. A gente tem que valorizar as sociedades médicas, a gente tem que valorizar a nossa profissão, né? A gente tem que valorizar o conhecimento, o academicismo, porque eu acho que a medicina, a base é essa, né? Então, o título de especialista é crucial, crucial de verdade. Não, título de especialista, eu acho que... E outro ponto, né? Sem título de especialista, tá difícil trabalhar. Muito. E assim, com esse boom de mercado médico, né? Agora tem muito médico, né? Tem médico saindo pelo ladrão. E a tendência é aumentar. Esses dias eu tava no elevador do prédio, tinha propaganda de faculdade de medicina, sabe a TV do elevador do prédio? Então, assim, quando a gente pensou, eu não tenho 20 anos de formada, tenho 10. Mas quando a gente pensou que seria assim, gente, eu me lembro que a prova do vestibular de medicina, você saía prestando no país inteiro, porque falava, é muito difícil, não é? E hoje em dia tem uma a cada esquina. Bom, a gente não é agora o mérito de se discutir, mas o que é a conclusão disso? O mercado de trabalho vai bombar, né? É o que a gente vê em outras especialidades, vê no direito, vê na odonto. O que eu acho maravilhoso... Eu também acho, Porque eu sou da mesma... quanto mais profissional no mercado, mais nós vamos nivelar por alto e não por baixo. Com certeza. Né? Eu acho que isso é um grande diferencial para quem se diferencia. Eu acho que isso vai ser... Daqui a 10 anos, né? Se Deus quiser, eu já vou estar plantando meu manjericão e fazendo meu pesto. Eu vou estar já tranquilo, né, nesse ponto de vista de mercado de trabalho. Não vou continuar, vou parar de trabalhar, mas vou estar mais tranquilo do ponto de vista de mercado de trabalho. Mas eu acho que isso vai ser bom,
porque a gente vai ter mais profissionais brigando por menos vagas. Com E certeza. aí nós vamos ter que ter o diferencial. A Então, gente a já prova vê do isso título, a pós-graduação, a especialização do cara, É. como esse cara se relaciona, e aí é um ponto que eu venho chamando muito a atenção dos anestesistas em relação a soft skills, né? As habilidades não Médicas mesmo. médicas, né? Então, as habilidades de simpatia, de saber lidar com as pessoas, de sair de situações adversas, tudo isso vai ser um diferencial para frente, Com né? certeza. E assim, a gente já vê isso hoje. Você sabe que eu sou responsável por um hospital, por um setor de endoscopia, num hospital na Grande São Paulo, mas na periferia. E hoje em dia só trabalha lá por exigência da licitação, do Estado mesmo, só trabalha lá médico especialista. Eu tenho que comprovar o título de especialista. Por que isso? Primeiro pela formação, que a gente está discutindo aqui agora, mas também pelo número no mercado de trabalho. E eu acho ótimo, porque eu e o meu títulozinho de especialista estamos sendo rifados, entendeu? Sim, a gente Então, tem lugar garantido tem o ali meu no lugar mercado. garantido. E Legal. isso agora, daqui 10 anos, quando você estiver plantando seu manjericão, eu te conto. Isso vai estar de um jeito que a gente não vai olhar e vai falar, nossa, chegou nesse ponto e vai Vai chegar. chegar, vai Então, chegar. assim, aqui para os colegas que estão assistindo, tem que fazer título de especialista, tem que defender sim a formação médica, tem que se formar, tem que estudar, porque médico é isso, né? Médico é dedicação, é formação, hoje em dia é vocação também, mas hoje em dia depende muito mais do estudar, do se dedicar, do saber se comunicar e do ter as suas comprovações técnicas ali através de título ou de outras formações, do que do resto, porque o resto vai estar cheio daqui a pouco. Não, com certeza a diferenciação do mercado, eu acho que vai chegar para todo mundo. E eu acho que isso vai ser bom. Eu acho que exigir título de especialista protege o paciente, né? E a gente não pode, Primordialmente. a gente não pode esquecer que o foco da nossa vida é o paciente, né? Exatamente. Tudo que a gente faz é pensando no paciente, né? As pessoas de vez em quando esquecem que a Uhum. gente vive em função do paciente. Por quê? Por um simples motivo, né? Se ele não existisse, a gente também não existiria como Com médico. certeza, com Essa eu acho que é certeza. a parte mais encantadora, mais fantástica de tudo isso. Então, a parte do paciente, eu acho que ele sempre se beneficia com a nossa formação. Quanto melhor você assiste o paciente, melhor é o desfecho desse paciente. Eu acho que E é uma delícia lembrar disso, né? Só de uma você falar, dá até um delícia. frio na barriga, né? De Não, pensar. eu acho legal, assim, eu fico muito feliz de Verdade. saber que você melhorou o desfecho daquele paciente, né? Exatamente. E o anestesista, aí puxando para o meu lado, a gente é muito frio, porque a gente tem muito pouco contato com o paciente, né? O anestesista tem pouco contato, porque você vê o paciente, ele é anestesiado, muitas vezes você não vê muito no pós-operatório, né? E os pacientes que eu vou acompanhar, que eu vejo que eles saem bem, que eu vejo que eles estão saindo do hospital, pô, eu fico feliz. Falo, pô, eu fiz parte do processo desse cara poder ir embora com saúde do hospital. Então, você deve ver muito mais por ser cirurgiã e endoscopista. Eu vejo A mais, mas não cirurgião, vejo tanto quanto eu gostaria, viu? você parou a cirurgia, tá devagar ou tá só na endoscopia? Eu tô só na endoscopia, mas eu É. tenho um cunho endoscópico bem cirurgião, É. assim. Eu sou um pouquinho mais destemida e resolutiva, mas o centro cirúrgico, paramentado, como tradicional, eu tô parada. Tá Tô parada. parada. Tá Não que eu não sinta falta, viu? Porque eu acho que o cirurgião tem aquela adrenalina que corre na veia. Tem, curte. Mas eu sou uma endoscopista, toda vez que os meus residentes saem da. Eu tenho bastante contato, eu sou uma endoscopista bem atuante, assim, eu e minha equipe, eu tenho muito orgulho de falar isso. Então a gente discute muito caso direto com o cirurgião, atua junto, entra em intraoperatório. E aí, toda vez que vem um residente da cirurgia me perguntar, né, porque pensa em fazer endoscopia, ele sempre vem assim: mas você não tem saudade de operar? Cara, eu tenho saudade de operar, mas hoje em dia a endoscopia é tão resolutiva que aquela adrenalina, aquela coisa de fiz a diferença, tirei com a mão, você consegue tudo isso hoje na Isso é endoscopia. legal. Isso é muito legal, isso é muito legal. E aí eu faço um apelo para os colegas endoscopistas de manter essa relação com o paciente, porque é muito legal depois você ir conversar, olha, tirei, é isso, volta tanto, né? Porque a gente vê a medicina em si atuando mais para áreas
com menos contato, né? Aí eu acho que tem vários motivos para isso, né? Mas. E a endoscopia também, né? Então, assim, poxa, é muito legal ter contato com o paciente. É muito legal ele acordar e você falar o que deu resultado, acompanhar. Então, eu faço um apelo para os endoscopistas pra gente continuar com isso. Porque às vezes os endoscopistas falam, ai, acordou, não é nada, vai embora. O seu médico explica. Poxa, mas é tão legal você falar o que fez. Já falar ali que não deu nada no Não exame já é? deve ser um negócio fantástico pro Ou falar, paciente, né? deu e eu tirei, aí o É. olhar de já passou, puxa, isso é uma delícia. Você fala, eu fiz a diferença na vida dessa pessoa. E é isso que realmente faz a minha veia cirurgiã se manter pulsante ali e faz a gente ficar feliz de ser médico, né? Meu pai é cirurgião, né, que eu falei pra você, né? Uhum. E ele falava pra mim, ele falava, olha, eu fiz cirurgia porque a cirurgia resolve, né? Uhum. Então ele sempre falava isso pra mim, assim, quando eu entro pra operar, aquele cara ali, eu vou resolver a vida dele, entendeu? Na maioria Uhum. das vezes a gente resolve Exatamente. a vida, sou resolutivo, né? Uhum. Clínico, fica aí dando remedinho, demora pra caramba, ele falava e brincava com isso, né? Quando ele era cirurgião atuante, e realmente o perfil do cirurgião é um perfil resolutivo, né? Um perfil que realmente vai para cima. Então, legal que você levou isso para endoscopia, né? E acabou resolvendo aí também a vida de alguns Então já pacientes. fica propaganda para os colegas, viu? Residente de cirurgia, venha fazer Venha fazer endoscopia, endoscopia. que é legal. A gente não caça H. pylori só, né? Porque eu acho que fica caçando H. pylori. Não, quem quiser caçar H. pylori, caça. Mas também quem quiser fazer procedimento, puxa, tem tanto espaço. Legal. É uma área muito legal. Eu defendo. É, legal. Dá pra ver que você é uma apaixonada mesmo pela Eu área, gosto do que eu faço, eu pelo gosto. papo, dá pra ver bastante. Doutora Giovana, muito obrigado aqui pela sua participação. Vamos encerrar aqui mais esse podcast aqui do Substância P. Agradecer imensamente aí a sua participação. Acho que a gente fala de muita coisa aqui, mas a gente tem também muitas informações importantes para o público em geral. Eu acho que isso, acho que a gente também tem esse dever na nossa Com vida de sermos propagadores da saúde, né, do bem-estar das pessoas. Então, eu agradeço muito a sua participação. Não sei quanto tempo foi, parece que eu estou falando aqui faz só 15 minutos, mas eu acho que já faz muito tempo, acho que o Sérgio já deve estar aí me olhando. Agradeço, queria que você deixasse aí o seu até logo e uma mensagenzinha aí pra gente. Legal, Edu, eu que agradeço. Espero que o meu até logo seja até breve. Foi um prazer estar aqui. É muito legal participar desse projeto. Puxa, canal legal, Substância P, um lugar super agradável. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. A gente sabe que a endoscopia é uma área, como eu já disse tantas vezes, em crescimento e em expansão, tanto para o médico quanto para o paciente. Então, ter um espaço desse para poder falar de endoscopia para tanta gente, só tenho a agradecer. E faço um apelo aí pro pessoal, faça endoscopia, não tenha medo, endoscopia evoluiu, em mãos bem treinadas é excelente. A gente vive a era da prevenção da saúde, né? Importantíssimo. Então, vamos fazer a prevenção de verdade, a endoscopia faz parte disso, conversa com o seu médico, fale do seu interesse, não tenha medo, é seguro. E no mais, o que precisar, nós estamos à disposição. O que você precisar, vai ser um prazer. Vamos lá. Muito obrigada. Vai ser chamada novamente para um outro podcast. Opa! Pessoal, então a gente encerra aqui mais um podcast do Substância P. Muito obrigado aí pela audiência de vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu!